Olá, eu sou Beth Gravina para a continuação da leitura do livro Autodomínio, Elogio da Temperança, de Francisco Faus, parte 4. E ainda, você não se lembra da parábola do rico comilão e do pobre Lázaro, Lucas 16, de 19 a 31? O rico todos os dias se banqueteava e se regalava. O pobre Lázaro, faminto, deitava-se à porta dele, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas nem isso lhe davam. Morreram ambos. O rico guloso foi precipitado no inferno e Lázaro foi salvo. O rico avarento, você acha que foi condenado só pela gula? Não, além da gula e acima de tudo, foi condenado porque usava dos seus bens exclusivamente para prazer pessoal e não queria saber das necessidades dos outros. Desde o início do cristianismo, como um eco dos ensinamentos de Jesus, os grandes santos pregavam a doutrina que São João Crisóstomo expressava com essas palavras vigorosas: se possuis grande fortuna, não é para usufruires dela, só em provento próprio, mas para seres administrador fiel da mesma, em proveito do próximo. É um roubo não dar esmola do que se possui. O rico deve considerar-se um agente de Deus na distribuição de bens entre os pobres. E também, falando especificamente dos gulosos avarentos, São Gregório Nazianzeno assim os invectivava: queremos a nossa mesa opulenta de iguarias provenientes em abundância de todos os elementos, do ar, da terra e da água, e queremos apurar as artes dos cozinheiros para afagar sempre mais este ventre globoso e ingrato, esta carga pesada e fonte de males, fera insaciável e infidelíssima, destinada a ser destruída junto com os alimentos destruídos, e os pobres que se fartem de água. Se repete muito isto, vão dizer que é comunista. Pois então que digam que é comunista João Paulo II, de quem são as palavras que vou citar a seguir, proferidas em 1979 no Yankee Stadium. Cristo pronunciava palavras muito duras contra os que utilizavam os bens egoisticamente, sem repararem nas necessidades dos outros. A parábola do rico avarento e do pobre Lázaro deve estar sempre presente em nossa memória. Deve formar-nos a consciência. Cristo pede abertura para os irmãos e irmãs necessitados, abertura da parte do rico, do opulento, do abastado, abertura para o pobre, o subdesenvolvido, o desprotegido. Cristo pede uma abertura que é mais do que atenção benigna, ou manifestações esporádicas de atenção, ou meios esforços que deixam o pobre tão desprotegido como antes, ou inclusivamente mais. Não podemos permanecer ociosos, desfrutando das nossas riquezas e liberdade, se em algum lugar o Lázaro do século XX está à nossa porta. Como vê, a gula é, muitas vezes, um espelho da vida toda. Você puxa pelo fio da gula e aparecem outras mazelas da alma. Mas vamos agora beirar-nos da mesa dos dois supermagros. Não parecem a antítese da gula? No entanto, os namorados esqueléticos. Já os vimos e os ouvimos dialogar. Ela tem anorexia, ele tem filosofia. Comecemos pela magricela. Como é que chegou a essa extrema e perigosa magreza? Provavelmente, como muitas outras, pela vaidade. Hoje em dia, há um verdadeiro bombardeamento de propaganda aterrorizando as mulheres sobre o perigo de engordar. Não se trata tanto do perigo das gorduras para a saúde, mas do risco de perder a figura, a elegância, a beleza. Com incentivos de estética feminina, o marketing atira-se a promover 1000 produtos light que ajudam a não engordar, a aconselhar métodos esquisitos e perigosos para perder 7 quilos em 15 dias e ganhar energia e beleza.
a fazer a propaganda de confecções em que não cabe a cintura de uma vespa e a propor como modelo, nas revistas femininas, na TV, no cinema, mulheres tão magras que parecem um fio de cabelo posto em pé. Verificou-se recentemente que de 4 anúncios dirigidos a mulheres, um deles convida direta ou indiretamente a perder peso. Resultado disso, já está constatada uma ampla e crescente epidemia de anorexia nervosa e de bulimia, que provoca transtornos na conduta alimentar, porque a mania de não engordar passa a ser a obsessão permanente da vida. A epidemia avança e cada vez mais provoca doenças e mortes. E na raiz de tudo isso, o que é que está? 2 coisas. Primeiro, o materialismo, que, esquecendo a alma, faz voltar todas as atenções para o culto ao corpo. E depois, a vaidade exacerbada, que faz de inúmeras mulheres e homens uns escravos da moda. Pela moda perde-se a saúde, pela moda perde-se o decoro, pela moda perde-se o senso do ridículo, pela moda perde-se a alma. Muito bem dizia Gustave Thunberg, que a moda é a ditadura do efêmero que se exerce sobre os desertores da eternidade. E o mais triste é que, antes de perder-se a grandeza espiritual, perde-se a sensatez, a reta razão. É em vão que a medicina alerta sobre os perigos da anorexia e da bulimia e que a ciência e a experiência demonstram os efeitos nefastos dessa mania de emagrecer. A vaidade é mais forte e faz com que prevaleça a influência do ambiente, da propaganda, do que vão dizer as amigas. Se essas mulheres vivessem no século XVII ou XVIII, conforme se vê pelos quadros de Rubens, lutariam como doidas para ser gorduchinhas, infladas e volumosas, pois essa era a moda na época, o padrão de beleza. Bem, passemos agora para o namorado fantasmagórico. Já vimos que tem teorias profundas, um guru particular e uma salada de filosofias, o que também é um perigo espantoso. Foi por gurus e filosofias picaretas que muitos jovens, em ambientes de rock desvairado, despencaram pelo precipício sem regresso das drogas. Mas a filosofia libertarianista do nosso esquelético é outra. Você se lembra do que ele falava, coitada da namorada? A matéria só prejudica o espírito. A matéria é má, é perversa, esmaga o espírito. Só comemos porque somos escravos impuros da matéria impura. Quando nos tivermos libertado da matéria, não precisaremos mais de comer. Viveremos só do pensamento. Só a filosofia nos sustentará. Não lhe diz nada essa teoria? Não sou filósofo, mas isso me soa a maniqueísmo. Exatamente. No século III d.C., Manes, inspirando-se, em parte, no masdeísmo persa, no neoplatonismo e em várias filosofias orientais, propugnava um dualismo radical. Por um lado, haveria um Deus bom, princípio de luz, que foi quem criou os espíritos. Por outro, um Deus mau e inimigo, princípio de trevas, que teria criado a matéria. Por isso, a matéria seria essencialmente má, e ela, concretamente o corpo, é que nos faria mal e tornaria imperfeitos e maus os homens. A doutrina completa do maniqueísmo é complicadíssima e contraditória, mas o que nos interessa saber é que defende, como caminho de perfeição e de salvação, a necessidade de que as almas se libertem dos laços da matéria. Por isso, entre outras coisas, os maquineus condenavam o matrimônio, ainda que depois se dedicassem às piores bandalheiras. Santo Agostinho esteve envolvido com essa seita durante muitos anos, mas quando foi atingido pela graça de Deus e se converteu ao cristianismo, combateu energicamente os erros maniqueus, partindo de uns princípios claríssimos. A matéria, o universo, foi criada por Deus. Deus é bom, não pode criar nada de mal. Portanto, a matéria, o corpo, etc., necessariamente são bons, como se lê
em frase expressiva no início do livro do Gênesis, após Deus ter completado a sua obra com a criação do homem e da mulher. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Pois bem, essa perspectiva bíblica, que é a certa, tem consequências que, embora não pareça, iluminam a reflexão cristã sobre a gula. Veja, ao observar as 3 primeiras mesas, percebemos que faz parte do vício da gula comer descontroladamente, deixar-se dominar por caprichos irracionais e perigosos, divinizar o prazer requintado de comer e viver só para ele. Ora, todas essas atitudes estão ligadas ao hedonismo, ao culto do prazer como bem supremo. No entanto, na 4ª mesa vemos o contrário. O filósofo esquelético condena o prazer físico como um mal. Combatendo o prazer material à procura de uma espiritualização absoluta, esse indivíduo não peca certamente por gula, pois não come nem bebe nada. Mas então peca por quê? Já falei antes que o considero um maluco. Isso é certo, mas não nos interessa agora um diagnóstico psiquiátrico, e sim um diagnóstico moral. Suponhamos que esse sujeito não é um doido varrido, destituído de responsabilidade pelos seus atos. Podemos supô-lo à vontade, porque fomos nós que o inventamos. Pois bem, uma pessoa moralmente responsável que desprezasse a matéria e todo o prazer material, considerando-se um mal, diz São Tomás de Aquino que pecaria e até dá o nome a esse pecado, o pecado da insensibilidade. É interessante, não? O melhor é ler textualmente São Tomás. É vicioso, escreve na Suma Teológica, tudo aquilo que se opõe à ordem natural. Mas foi a própria natureza que pôs o prazer nas operações necessárias à vida humana. Por isso, a ordem natural exige que o homem desfrute desses prazeres na medida em que são necessários para a saúde humana, quer seja em ordem à conservação do indivíduo, quer da espécie. Por isso, se alguém rejeitasse o prazer até o ponto de rejeitar o que é necessário para a conservação da natureza, pecaria, pois se oporia de algum modo à ordem natural. E nisso consiste o pecado da insensibilidade. O que Tomás de Aquino condena é exatamente o que o namorado esquelético defende. Estão em posições opostas. E posso acrescentar, falando em baixa gramática, e tem mais. O quê? Você já deve ter ouvido dizer a algum desses intelectuais ignorantes que se fazem passar por sábios que a doutrina católica é inimiga do prazer, que ensina que o sexo é uma espécie de mal tolerado, que em si seria coisa baixa e suja. Já ouvi dizer isso um professor de cursinho que não parava de malhar a igreja. Pois bem, veja de novo o que ensina São Tomás de Aquino, esse homem do século XIII, da pretensa Idade Média obscurantista, que a Igreja Católica recomenda como guia seguro para a reflexão teológica. Fala sobre o sexo, também na Suma Teológica, e diz que, tal como o comer e o beber, a satisfação do instinto sexual natural e o prazer que a acompanha são bons e sem sombra de pecado, livres de todo o pecado, desde que se guarde a ordem devida, ou seja, desde que o sexo seja usado dentro do matrimônio, pois este é o plano que Deus estabeleceu para o verdadeiro bem do homem, e desde que se mantenha a medida conveniente. Sobre essa medida, sobre a moderação virtuosa do prazer, é também interessantíssimo saber que ele escreveu: a abundância do prazer que se sente no ato sexual, ordenado pela reta razão, portanto, dentro dos fins e dos bens do matrimônio, não se opõe à justa medida da virtude. Como vê, nós, os católicos, não somos maniqueus. Não condenamos a matéria nem o corpo. Sabemos que o mal não está na matéria nem no prazer corporal, mas no coração do homem, como Cristo nos ensina. É do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos.
devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Marcos 7, 21 e 22. Só o coração do homem, envenenado pelo egoísmo, pela sensualidade eletrizada, é que pode tirar do trilho o prazer que Deus colocou na natureza como algo bom em si. Lembremos de novo que o pecado é sempre uma desordem. É usar para o mal o que Deus nos deu para o bem. Como usar o sexo, que é santo entre os esposos, para divertir-se frivolamente ou para atrair e cometer adultério. É fazer daquilo que existe para servir a vida, como é o caso do alimento e da bebida, um ídolo que escraviza e faz perder o autodomínio e a saúde. E é transformar os simples meios e fins como aqueles que vivem para comer, em vez de comer para viver. Mas chega de esqueléticos e passemos para a quinta e última mesa. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.